Caríssimos alunos, o meu nome é Jorge Santos, bem-vindos ao Centro de Explicações Dr. No em Alcântara, neste caso versão online. Isto é uma simples aula de demonstração do apoio que damos à disciplina de Estatística do ISA. O primeiro tema que abordam em Estatística no ISA é a estatística descritiva a uma dimensão, nomeadamente classificação de variáveis estatísticas. Esta é normalmente a primeira questão que sai em teste, no primeiro teste, em exame ou num primeiro questionário que por vezes fazem ao longo do semestre. Eu vou-me fazer desaparecer daqui, ok, para termos uma maior campo de visão. Ora, vamos lá classificar as variáveis estatísticas. Bem, as variáveis estatísticas têm duas grandes classificações, portanto têm dois grandes grupos, que são as variáveis quantitativas, que se vão dividir em discretas e contínuas. Portanto, estas são variáveis que nós conseguimos efetuar, nomeadamente medições, contagens, portanto, são as variáveis numéricas, por assim dizer. Vamos então definir as discretas. Ok. Portanto, normalmente relacionadas com contagens, desculpem lá a minha letra, com contagens. E temos aqui como exemplo o número de filhos, ok? E a justificação mais concreta, para que não me descontem nada, é que se nós fixarmos um intervalo, portanto, num intervalo definido, portanto, num intervalo limitado, apenas assume um número finito de situações, ok? Apenas assume um número finito de valores, ok? Se eu falar de filhos, entre 0 e 5, ok? Cá está um intervalo limitado. Quais são as várias possibilidades que eu tenho? Incluindo o 0 e o 5, claro. 0 filhos, 1 filho, 2, 3, 4 e 5, ok? E é isto. Atenção que, eu dou sempre o exemplo dos ténis, a gente tem os ténis, e se a gente formos comprar ténis, há a possibilidade de comprar o 7, o 7,5, o 8, o 8,5, portanto aquela penso que é a numeração europeia. E toda a gente pensa, isto já é uma variável contínua. Não é contínua, porque anda aos saltos, anda de meio em meio. Eu não posso ir a uma loja e pedir, olha, eu calço o 8,3, se fizerem favor, quero um sapato de 8,3. Ele diz, olha, se quiser vá ao sapateiro, ok? É isto que são variáveis discretas, assumem valores aos saltos. Atenção, não assumem valores inteiros, ok? Assumem valores aos saltos, como eu costumo dizer, portanto, de meio em meio, de 1 em 1, de 0,2 em 0,2, 0,1 em 0,1, mas num intervalo limitado eles assumem um número finito de valores possíveis, ok? Agora, por contraste, temos então as variáveis contínuas. E aqui já tem a ver com as medições, ok? Portanto, relacionadas com medições. E aqui temos as alturas, os pesos, as capacidades, ok? Vou pôr aqui como exemplo, vou pôr alturas. Portanto, não se esqueçam, altura, peso, capacidade, portanto, os quilos, não é? Desculpem, a altura, ok, em metros, o peso em quilos e as capacidades em litros, não é? Etc. Ok? Como é que eu justifico formalmente? É num intervalo limitado em que faça sentido a variável ter valores, como é óbvio, ela pode assumir infinitos valores.
ok, nesse intervalo. Nomeadamente, por exemplo, a altura. Estou a medir as alturas dos adultos. Entre 1,50 m e 2 metros de altura, há uma infinidade de possibilidades, não é? De a pessoa assumir um determinado valor da altura. Portanto, é uma infinidade de possibilidades. E vocês dizem assim, mas no cartão do cidadão aparece a altura com 2 casas decimais. Pois é, não é a altura verdadeira da pessoa. É a altura da pessoa arredondada a 2 casas decimais. Ou seja, a variável altura é, por definição, uma variável contínua, pois assume infinitos valores em determinado intervalo onde faz sentido essa variável ter valores. Contudo, dada a grande dificuldade que nós temos de representar de forma perfeita e precisa as medições, nós representamos sempre as medições de forma arredondada, ok? É como o peso das pessoas. Perguntou o peso, eu peso 20 kg. Eu não vou dizer que peso 20,54321,8 kg, não é? Ok? Claro que para pesar 20 kg devia estar muito magro. Mas este é só um exemplo. Portanto, isto são normalmente variáveis em que nós temos dificuldade em termos de representação e temos que sempre fazer um arredondamento. Portanto, vamos então definir, assume infinitos valores num determinado intervalo. Portanto, assume, ou pode assumir, como quiserem, assume infinitos valores num intervalo limitado, ok? Vírgula, em que faça sentido a variável assumir valores, claro. Desculpem lá a letra. Ok. Ora, em relação às variáveis discretas e contínuas estamos falados, vamos então agora ao outro grande conjunto que são as variáveis qualitativas, ok? Variáveis qualitativas. Ok, estas variáveis qualitativas são aquelas que nós não conseguimos fazer medições, portanto não é possível, são as variáveis não numéricas, ok? Não é contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nem é uma medição, portanto, ok? Não é possível efetuar medição, vou pôr aqui, portanto, aqui vou pôr assim, não é possível efetuar medição. Não vou colocar que não é possível contar porque não é verdade, está bem? Como eu vos vou explicar, mas medição não é. Mas, como eu tenho que justificar a variável, isto aqui é entre nós, ok? Porque já vos vou explicar melhor isto. Muito bem, então vamos ter 2 tipos e vamos ter o tipo ordinal, portanto uma variável qualitativa ordinal, e ela é ordinal quando faz sentido efetuar uma ordenação, ok? Faz sentido efetuar uma ordenação. E como exemplo temos a formação académica, ok? Das pessoas, portanto, exemplo, formação académica. E lembrem-se, é o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, ok? Secundário, licenciatura, mestrado, doutoramento. Ok? Portanto, aqui faz sentido a ordem. Eu consigo ordenar as pessoas das menos letradas para as mais letradas e faz sentido. Mas é uma variável que é qualitativa. Ok? Cá está. Não faz sentido contar.
Porquê é que eu não pus aqui o contar? Porque eu posso, num universo de 50 pessoas, contar quantas pessoas têm o primeiro ciclo, quantas pessoas têm o segundo ciclo, quantas pessoas têm o terceiro ciclo, o secundário etc. Agora, a representação da variável em si é que não é um número, ok? E vocês dizem, mas eu podia representar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, não estou a dizer que não podem representar, mas isso já sou eu que, como tenho que introduzir num software de estatística, tenho que efetuar uma legenda e tenho que dizer assim, olha, o 1 é o primeiro ciclo, o 2 é o segundo ciclo, o 3 é o terceiro ciclo, o 4 é o secundário, o 5 é a licenciatura, 6 é o mestrado e 7 é o doutoramento. Ou seja, sou eu já a transformar as variáveis para ter um determinado tratamento estatístico, porque elas em si, o secundário, 1, 2, 3, 4, então o secundário é 4, ok, se eu disser 4 é o secundário, não, mas se eu disser que uma família tem 4 filhos, já faz sentido. Agora, se eu perguntar assim, qual é a formação académica da pessoa? É 4, ok? Estou-me a fazer entender? 4 não, 4 quanto muito foi definido por mim e foi efetuado de facto uma correspondência, uma legendagem. Portanto, isto é a variável ordinal. E depois temos a nominal, para terminar. E aqui não faz sentido efetuar a ordenação, ok? Não faz sentido efetuar uma ordenação. E como exemplo temos o género, ok? Exemplo, género, a cor dos olhos, também é muito falada, não é? Exemplo, género, cor dos olhos, género, cor dos olhos, etc. Ok? E cá está, eu posso contar no universo de 50 pessoas quantos há do sexo masculino ou do sexo feminino. Só que, por exemplo, se eu disser assim, então qual é o seu género? E a pessoa responde 0. Eu fico na mesma. Qual é o seu género? 1. Não, isso não conta. Portanto, não há números a representar géneros, não há números a representar a cor dos olhos da pessoa. E atenção, não é válido, ou seja, não serve, não é aceita a ordenação alfabética, ok? Não, isto é matemático, ok? Há a necessidade de transformar em números para inserir os dados, muitas vezes em softwares de estatística, mas são variáveis em si cujos números não têm correspondência. Por exemplo, a cor dos olhos, para um determinado trabalho estatístico pode ser o castanho, mas para outro trabalho estatístico pode ser o verde. Portanto, é isto. Portanto, não há números diretamente associados e que identifiquem a variável, não faz sentido qualquer ordenação. Mas em relação a dizer que pode haver contagens, é mais complicado, porque eu posso contar quantas pessoas há do género masculino e feminino e quantas pessoas têm olhos verdes, azuis, castanhos, etc. Bem, o que é que eu quero com isto? Eu quando tenho as coisas já com apontamentos feitos, eu não escrevo, não é? Para não demorar tanto tempo. Este muitas vezes é o ritmo quando nós estamos a resolver exames e eu estou a explicar as coisas e estou a escrever convosco as coisas, pois, mas isto aqui já estava escrito numa aula normal, portanto eu iria apresentar se calhar, não é? Portanto, o apontamento já tirado, que depois iria tirar uma fotografia para o WhatsApp para vos aceder, ou possivelmente também partilha de PDF do documento, para não se perder tanto tempo a escrever, mas quando estamos a resolver exames, muitas vezes a situação é diferente e eu resolvo convosco assim a este ritmo que aqui está. Só para vocês não ficarem sem a resolução do exame, eu tenho aqui um exemplo, ele não se vê muito bem porque foi uma colega vossa que digitalizou e teve a simpatia de me enviar o último exame de 6 de setembro de 2021, portanto este vídeo está a ser gravado em setembro de 2021, portanto foi o último exame e temos aqui então a primeira pergunta que, como eu vos posso mostrar, é classifique justificando as variáveis em estudo, ok? E é isto que eu vou fazer convosco. Vou fazer verbalmente ou vou mostrar, portanto, a minha resolução, se a tiver aqui já à mão e se encontrar, mas vamos fazer verbalmente. E vamos ver que não é assim tão complicado. Portanto, os ácidos gordos, ômega 3, deixa-me ver se eu consigo fazer uma melhor focagem, porque isto está muito mal. Não é da câmara, é da própria digitalização, ok? Portanto, os ácidos gordos, ômega 3, são nutrientes importantes. Eu até posso fazer aqui um zoom para vos ajudar a ler, só para vocês verem, só que, quer dizer, fica próximo, ok, mas não fica perfeito. Mas isto não é uma aula de demonstração, é para vocês verem
como é que isto funciona. Eu procuro fazer aqui uma focagem, pronto, isto é o melhor que nós conseguimos fazer, mas conseguimos perceber é o suficiente. Portanto, os ácidos gordos ômega 3 são nutrientes importantes que não são produzidos pelos vertebrados, pelo que têm de ser obtidos através da sua alimentação. Ponto. Com o objetivo de quantificar a resposta do teor deste nutriente no tecido adiposo de suínos, suplementados com fontes ricas em AG ômega 3, foram analisados 34 ensaios. Temos uma dimensão da amostra de 34 observações. Os dados recolhidos foram agora é importante, quantidade de AG ômega 3 na dieta é o X em gramas por 100 grama, ok? E de matéria seca. E a concentração AG ômega 3 no tecido adiposo, que é a variável Y, em gramas por 100 grama de tecido. Ok, então temos o quê? Isto é uma medição, ok? Em gramas por 100 grama. E, de facto, é uma variável quantitativa, porque é uma medição, não é, da quantidade de AG ômega 3 em gramas por 100 grama. E reparem, como é gramas por 100 grama, se eu definir o intervalo, qual é o intervalo de valores desta variável contínua? É de 0 a 100, ou seja, o número de gramas de ômega 3 em cada 100 gramas está entre 0 e 100 gramas, no caso da matéria seca, ok? E também no caso do tecido adiposo. Portanto, no intervalo 0-100, ok? Pode assumir infinitos valores, ok? E por isso é classificada como variável aleatória. Aleatória não, desculpem, as aleatórias são mais para a frente, é uma variável estatística contínua, ok? Quantitativa contínua. Só para vocês verem a minha resolução, pois tenho aqui assim, vou tapar o resto e ficamos aqui pela resolução. Portanto, temos 34 observações. Eu defini a variável X, que é a quantidade de AG ômega 3 na dieta em gramas por 100 gramas de matéria seca, e este aqui é em gramas por 100 gramas de tecido adiposo, não é? Tratam-se de medições, logo são variáveis contínuas, podendo assumir infinitos valores em intervalos. Neste caso, se a gente definir o intervalo 0-100, ok, é aqui que ela pode assumir infinitos valores. Portanto, entre 0 e 100 gramas por 100 grama. Ok, olha, muito obrigado pela vossa atenção. Isto é simplesmente uma aula de demonstração. Eu normalmente as minhas aulas são conduzidas sempre com base em exercícios que foram ex-exercícios de exame ou teste, e recorro também a exercícios aconselhados. Como eu já fiz todos os exames do ISA a que tive acesso desde 1997 até agora, portanto eu sei mais ou menos os diferentes tipos de exercícios que saem de cada matéria, e tenho uma série de exercícios que eu aconselho o aluno fazer depois de nós darmos uma determinada matéria. Portanto, é só para saberem que toda a aula é comandada por exercícios e exercícios de exame, fundamentalmente. Normalmente o que eu faço é pego num exercício de exame e faço muitas perguntas sobre o mesmo para dar a matéria com base nele, e depois seguem para casa vários exercícios de exame resolvidos para vocês estudarem, e depois, mais próximo de exame, ou sempre que quiserem, tirar dúvidas e resolver exames convosco. Olha, desejo a todos um bom ano letivo e que isto volte ao mais normal possível, e desejo saúde a todos e felicidade. E já sabem, se precisarem de nós, disponham sempre. Ok, muito obrigado, e agradeço também à Associação de Estudantes pela confiança que depositam em mim e pelo apoio que me têm dado. Esta relação já dura, perdi já um bocado a conta, mas sei lá, há mais de 10 anos. Muito obrigado.